Existe um lado seu que você teme olhar, mas é exatamente nele que está a chave da sua transformação. Dentro de cada pessoa existe um espaço que raramente ousamos explorar: a sombra. É o lado obscuro da nossa mente, onde guardamos medos, traumas, ressentimentos e partes de nós mesmos que rejeitamos. Muitos acreditam que ignorar esse lado é seguro, mas a verdade é que ele influencia cada decisão que você toma, cada escolha, cada oportunidade que surge na sua vida. Confrontar a sombra não é sinal, é coragem. É olhar de frente para aquilo que nos causa desconforto e perceber que, nesse espaço escondido, também reside o nosso maior potencial. As emoções que evitamos, os pensamentos que reprimimos, as partes que tentamos esconder, tudo isso carrega sinais sobre nosso propósito e missão de vida. Quando você começa a compreender sua sombra, começa a enxergar os padrões que te limitam, as crenças que te paralisam e as forças que podem impulsionar sua vida para frente. A sombra não é inimiga, é uma aliada silenciosa, uma guia interior que, se escutada, revela caminhos para crescimento, autodomínio e realização. É na integração do claro e do obscuro que encontramos a plenitude da mente, que alinhamos talentos, essência e desejos mais profundos. Olhar para a sombra exige coragem, mas é esse mesmo olhar que acende a luz do seu propósito e transforma sua vida de dentro para fora. Enquanto Jung nos mostra os mistérios do nosso lado obscuro, é fundamental lembrar que o verdadeiro poder surge quando transformamos esse autoconhecimento em ação prática. Entender os medos, as limitações e as forças internas é apenas o primeiro passo. O próximo é usar essas descobertas para definir um propósito claro e agir com disciplina e consistência. Cada crença que nos limita pode ser substituída por pensamentos focados em objetivos. Cada padrão de autossabotagem pode ser transformado em hábitos que nos impulsionam para frente. A mente que compreende seus medos e age com clareza é invencível. A sombra, ao invés de nos paralisar, pode se tornar combustível para a ação, se guiada pelo desejo ardente de realização e pela fé em nosso próprio potencial. Ao integrar introspecção profunda e estratégia prática, é possível transformar sonhos em metas tangíveis e desafios em oportunidades. Portanto, use o que Jung revelou sobre sua psique para planejar, agir e persistir. E se você quer acompanhar mais insights poderosos como estes e continuar desenvolvendo sua mentalidade, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, onde exploramos ferramentas e reflexões que ajudam a transformar sua vida de forma concreta e duradoura. Muitas vezes, nossos maiores obstáculos não estão fora de nós, mas dentro. Medos, inseguranças e padrões que herdamos ou aprendemos durante a vida formam uma teia invisível que nos limita. Chamamos isso de sombra, porque são aspectos que rejeitamos ou ignoramos. Ainda assim, eles moldam nossas decisões e influenciam nosso destino. A consciência desses elementos é essencial. Quando você observa sua sombra com honestidade, percebe que aquilo que parecia negativo, como medo, raiva ou culpa, contém informações preciosas. Cada emoção reprimida, cada comportamento repetitivo ou sabotador carrega uma mensagem sobre o que você realmente valoriza, teme ou deseja. Ignorar esses sinais é desperdiçar oportunidades de autodescoberta e crescimento. A chave está em reconhecer o que há de obscuro em nós mesmos, compreender suas origens e então aprender a integrá-los. É nesse processo de aceitação e integração que a psique se fortalece e onde surge a capacidade de agir de maneira consciente em alinhamento com nossos valores mais profundos. Só ao enfrentar os aspectos reprimidos de nossa mente, podemos transcender padrões limitantes e iniciar uma jornada autêntica em direção ao nosso verdadeiro propósito. Concordo plenamente com Jung.
Compreender seus medos é fundamental. Mas o que distingue aqueles que alcançam resultados extraordinários é a capacidade de transformar essa compreensão em ação prática. Cada limitação interna identificada é uma oportunidade para desenvolver força de caráter, disciplina mental e foco no objetivo. Ao enfrentar seus medos e agir mesmo diante da incerteza, você treina sua mente para a perseverança. A sombra, quando reconhecida, deixa de ser um obstáculo e se torna um mapa para o sucesso. Imagine que cada medo é uma pista sobre o que precisa ser fortalecido. Cada desafio interno indica uma habilidade ou hábito que precisa ser desenvolvido. Aplique isso diariamente. Identifique padrões, substitua crenças limitantes por pensamentos construtivos e execute ações consistentes em direção ao seu propósito. E lembre-se, para continuar essa jornada de autodescoberta e aplicação prática, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, onde exploramos estratégias para transformar insights em conquistas reais. Enquanto exploramos nossos medos e limitações, surge uma outra dimensão da sombra que muitos ignoram: os talentos ocultos. Cada aspecto rejeitado de nossa psique, cada traço reprimido ou desconhecido, não é apenas uma fonte de dor ou medo, mas também um reservatório de potencial inexplorado. Aquele lado de nós que foi escondido pela educação, pelas expectativas sociais ou pelos próprios julgamentos, carrega habilidades, intuições e percepções únicas que, se reconhecidas, podem transformar profundamente a vida. A sombra nos desafia a olhar para dentro, a encarar o que tentamos esconder e, nesse processo, revelar capacidades que jamais imaginaríamos possuir. Aceitar a própria sombra não significa apenas confrontar o negativo, mas também abraçar aquilo que é positivo, porém escondido. Cada insight obtido nessa exploração interna é uma peça do quebra-cabeça do propósito de vida, mostrando caminhos que a luz externa jamais poderia indicar. Ao integrar esses talentos, passamos a agir com autenticidade, criatividade e coragem, conectando nossa essência ao mundo de forma plena. E é exatamente aí que a transformação acontece. Quando você identifica essas capacidades ocultas e decide aplicá-las, a sombra deixa de ser um obstáculo e se torna um recurso estratégico. Cada habilidade reconhecida, cada insight da introspecção, deve ser canalizado em ações concretas que conduzam ao seu objetivo de vida. A grande diferença entre aqueles que sonham e aqueles que realizam é justamente a aplicação prática do conhecimento interior. Transformar potenciais em resultados exige disciplina, foco e persistência. Pense na sombra como uma mina de ouro. O trabalho interno revela pedras preciosas que, quando lapidadas pela ação consciente, se tornam conquistas reais. Ao usar seu autoconhecimento para planejar, executar e persistir, você não apenas cresce como indivíduo, mas também cria um impacto duradouro no mundo. E se você quer continuar aprendendo a integrar sua mente, descobrir seu potencial e transformar insights em ação, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, onde compartilhamos estratégias e reflexões que fazem a diferença na vida de quem busca evolução verdadeira. À medida que exploramos nossa sombra e descobrimos talentos ocultos, percebemos que aquilo que antes parecia uma limitação pode, na verdade, se tornar uma oportunidade de crescimento. Cada medo, cada falha percebida carrega uma lição essencial. Quando deixamos de lutar contra esses aspectos e começamos a observá-los com atenção e compreensão, surgem caminhos para a evolução pessoal. A sombra nos força a encarar o que é difícil, desconfortável ou doloroso, mas também revela estratégias que jamais notaríamos na superfície da consciência. O verdadeiro poder reside em transformar essa energia reprimida em insights, criatividade e resiliência. Assim, o lado obscuro não nos domina.
Ele nos instrui, nos guia para escolhas mais conscientes e nos permite alinhar nossas ações com o propósito mais profundo de nossa vida. Aqueles que compreendem e aceitam sua sombra aprendem a lidar com adversidades com sabedoria, usando cada desafio como trampolim para crescimento e realização. E é essa transformação que distingue pessoas comuns de realizadores extraordinários. Cada limitação identificada é um sinal de onde você precisa aplicar esforço e disciplina. Se você observa seus pontos fracos, entende suas dificuldades e age com clareza, essas aparentes barreiras se tornam degraus para alcançar seus objetivos. A ação consistente, combinada com autoconhecimento, converte obstáculos em oportunidades concretas. Pense em cada desafio interno como uma oportunidade de fortalecer hábitos, desenvolver resiliência e direcionar sua energia para resultados reais. A mente que reconhece suas fraquezas e trabalha sobre elas não encontra limites. E se você deseja continuar a explorar sua sombra, descobrir oportunidades escondidas e transformar insights em ação, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável para acompanhar estratégias e reflexões que realmente impulsionam seu crescimento pessoal e profissional. Muitas vezes, subestimamos a riqueza que reside em nosso lado oculto. A sombra não contém apenas medos e conflitos internos, mas também reservatórios de criatividade, intuição e insights que permanecem despercebidos. Ao confrontar nossos aspectos rejeitados, começamos a descobrir soluções originais para problemas antigos, ideias inovadoras e uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Aquilo que negamos ou ignoramos frequentemente se manifesta em sonhos, símbolos e intuições. Tentando chamar, reconhecer e aceitar essas manifestações é permitir que nossa mente se expanda, abrindo espaço para experiências mais autênticas e decisões mais conscientes. A sombra, portanto, não é algo a ser temido, mas uma fonte de sabedoria interna, capaz de orientar escolhas que nos aproximam de nossa missão de vida. Cada passo na exploração do obscuro nos aproxima da integridade psicológica, onde o verdadeiro potencial humano se revela. E é exatamente nesse processo que a ação estratégica se torna poderosa. Quando você identifica talentos escondidos e ideias inovadoras dentro de si mesmo, pode aplicá-los para criar resultados tangíveis. Cada descoberta interior se transforma em direção, motivação e oportunidade de crescimento. Aqueles que exploram sua sombra com disciplina e intenção são capazes de transformar experiências desafiadoras em estratégias vencedoras. A chave é agir com propósito, canalizando o autoconhecimento em metas claras e consistentes. Ao fazer isso, você não só desenvolve suas habilidades, mas também fortalece a confiança em sua capacidade de enfrentar qualquer situação. E para continuar aprendendo a extrair sabedoria do seu lado oculto e transformar isso em conquistas reais, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, onde mostramos caminhos práticos para a evolução pessoal e mentalidade vencedora. Dentro de nós, existem conflitos que muitas vezes evitamos confrontar. Contradições internas, desejos opostos e sentimentos de inadequação podem gerar tensão, ansiedade ou dúvida. No entanto, esses conflitos são, na verdade, sinais de que nosso sistema psíquico está tentando nos comunicar algo profundo. A sombra carrega essas mensagens e nos desafia a reconhecê-las, compreendê-las e integrá-las. Ao invés de lutar contra o que parece negativo, podemos aprender a transformar esses conflitos para crescimento pessoal. Cada frustração, cada incerteza ou insegurança contém pistas sobre nossas verdadeiras paixões, capacidades e valores. Ao observar nossas tensões internas com atenção e honestidade, conseguimos identificar padrões de comportamento que nos impedem de avançar e descobrir formas mais autênticas de agir no mundo.
A verdadeira força não surge da ausência de conflitos, mas da capacidade de navegar por eles com consciência, paciência e clareza. Aqueles que compreendem suas próprias tensões internas, que enfrentam seus dilemas com coragem e curiosidade. Encontram nas contradições não fraqueza, mas uma fonte de autodomínio e realização. Cada conflito compreendido é um degrau que nos aproxima da nossa missão de vida e nos prepara para agir de maneira mais consciente e eficaz. E é exatamente ao transformar esses conflitos internos em ação que o verdadeiro progresso acontece. Quando você identifica os desafios que surgem de suas próprias contradições e aprende a direcionar essa energia para objetivos claros, o que antes parecia obstáculo se torna oportunidade de crescimento. Cada dúvida ou hesitação é uma chance de fortalecer disciplina, foco e persistência. A mente que compreende suas tensões internas e age de forma estratégica desenvolve resiliência, criatividade e capacidade de liderança. O segredo é agir de forma intencional, usando o autoconhecimento como ferramenta para superar barreiras e concretizar metas. Aqueles que conseguem canalizar conflitos internos em ação consistente encontram clareza e confiança para enfrentar qualquer desafio externo. E para continuar aprendendo como transformar tensões, medos e dúvidas em força real e direcionada, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, onde exploramos métodos e reflexões práticas que ajudam a transformar pensamentos em conquistas tangíveis, elevando seu potencial pessoal e profissional. À medida que avançamos na compreensão da sombra, percebemos que não se trata apenas de enfrentar medos ou lidar com conflitos internos, mas de integrar todas as partes de nossa psique em harmonia. A sombra contém fragmentos de nós mesmos que rejeitamos, que ignoramos ou que foram condicionados a permanecer ocultos. Essa rejeição cria desequilíbrios, limita nossa visão do mundo e restringe nossa capacidade de agir com autenticidade. Quando começamos a reconhecer esses aspectos, não apenas reduzimos a influência negativa sobre nossas decisões, como também descobrimos potenciais escondidos, habilidades que estavam dormentes e insights que nos guiam para escolhas mais sábias. A integração não é um processo rápido nem fácil. Requer observação constante, honestidade brutal consigo mesmo e coragem para enfrentar aquilo que nos assusta ou nos incomoda. Porém, ao aceitar cada fragmento de nós, mesmo aqueles que consideramos imperfeitos, criamos uma psique mais coesa, resiliente e completa. Essa totalidade nos dá liberdade para agir com propósito, criatividade e clareza. É na fusão do que é claro e do que é obscuro que se revela o verdadeiro potencial humano. Ao integrar sua sombra, você passa a caminhar com consciência, aproveitando forças internas que antes estavam escondidas, e começa a perceber que o propósito da vida não está em negar partes de si mesmo, mas em transformar a própria escuridão em luz prática e produtiva, moldando seu destino com sabedoria e intenção. E é nesse ponto que a ação consciente se torna fundamental. Integrar sua sombra significa não apenas reconhecer aspectos escondidos de si mesmo, mas usar esse autoconhecimento para gerar resultados concretos. Cada habilidade descoberta, cada insight sobre seus padrões internos, deve ser canalizado em metas claras, ações deliberadas e hábitos consistentes. O poder real surge quando você transforma autoconhecimento em ação estratégica. Ao enfrentar suas limitações, medos e fraquezas, você constrói disciplina, confiança e resiliência, que são essenciais para qualquer conquista significativa. Aqueles que dominam essa integração percebem que obstáculos internos não são barreiras, mas guias que indicam áreas para desenvolvimento e oportunidades para crescimento. A mente que entende sua sombra e age com intenção
não apenas se fortalece, mas cria impacto real no mundo ao seu redor. Cada desafio se torna um degrau, cada insight, uma ferramenta para moldar sua vida com precisão e propósito. E, para continuar aprendendo a integrar a mente, transformar a sombra em poder e alcançar conquistas reais, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, onde oferecemos reflexões e estratégias práticas que ajudam você a desenvolver todo o seu potencial e viver com clareza, ação e propósito. Nosso lado obscuro não se limita a nos desafiar. Ele também atua como um guia silencioso em nossas escolhas mais importantes. Cada impulso reprimido, cada desejo não reconhecido, cada medo que evitamos encarar, carrega informações sobre o que realmente nos importa e sobre as decisões que mais nos afetarão ao longo da vida. Quando ignoramos essas mensagens internas, tomamos decisões baseadas apenas em convenções externas ou expectativas alheias, perdendo contato com nossa própria autenticidade. A sombra, quando compreendida, oferece pistas valiosas sobre nossos talentos, prioridades e potencial oculto. É como um mapa interno. Cada emoção, cada conflito interno, cada sombra que enfrentamos indica caminhos que, se seguidos com atenção, podem nos conduzir a uma vida mais plena e coerente com nosso verdadeiro propósito. A observação da sombra exige paciência, introspecção e coragem, mas o retorno é incomensurável. Uma vida em que nossas escolhas refletem nossa essência e não apenas as pressões externas. Aqueles que aprendem a ouvir a sombra percebem que os sinais internos não são obstáculos, mas faróis, mostrando onde investir energia, como crescer e que tipo de legado queremos construir. Integrar essas mensagens é fundamental para que a vida deixe de ser reativa e se torne consciente, plena e intencional, abrindo espaço para realização pessoal e alinhamento com o propósito mais profundo. E nesse ponto que o poder da ação se manifesta. Quando você aprende a interpretar os sinais da sombra e traduz essas informações internas em decisões conscientes, cada escolha se torna estratégica, direcionada e eficaz. Cada medo, dúvida ou impulso reprimido pode ser transformado em orientação para crescimento, desde que você aplique disciplina, clareza mental e ação deliberada. A mente que domina seus aspectos internos não é apenas resiliente, mas também ágil na resolução de problemas e criativa na busca por oportunidades. Ao canalizar autoconhecimento em objetivos concretos, você converte conflitos internos em força motivadora e encontra caminhos que antes pareciam impossíveis. A chave está na aplicação prática. Usar o insight da sombra para planejar, priorizar e executar ações consistentes. Cada passo consciente nos aproxima do sucesso pessoal e profissional, transformando obstáculos internos em trampolins para a realização. E, para continuar aprendendo a interpretar sua sombra, transformar desafios internos em poder e alcançar resultados concretos, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, onde compartilhamos métodos e estratégias para aplicar autoconhecimento em conquistas reais, fortalecendo sua mente, sua disciplina e sua vida inteira. A sombra, quando compreendida, deixa de ser apenas uma coleção de medos e conflitos internos e se torna uma verdadeira bússola para nosso propósito de vida. Cada traço rejeitado, cada emoção reprimida, cada impulso que tentamos esconder, contém informações sobre nossos valores mais profundos, nossas paixões latentes e nossas capacidades ainda não exploradas. Ao observar a sombra sem julgamento, começamos a perceber padrões que se repetem, desejos que nos movem e limites que precisamos superar. A integração consciente desses aspectos permite que nossas ações estejam alinhadas com o que realmente importa, em vez de serem moldadas por pressões externas ou hábitos automáticos. A sombra, portanto, não é inimiga, mas aliada silenciosa,
revelando caminhos para crescimento, autenticidade e realização. Aqueles que aceitam suas partes obscuras aprendem a transformar frustrações, medos e dúvidas em oportunidades de desenvolvimento, utilizando cada desafio interno como guia para escolhas inconscientes. Ao viver dessa forma, nossa vida deixa de ser reativa e se torna intencional, cada decisão refletindo a sabedoria acumulada da própria psique. A chave é abraçar a complexidade interna, reconhecendo que os aspectos que mais evitamos, muitas vezes, contêm os maiores tesouros, aqueles que nos conectam com nosso propósito mais profundo e nos permitem agir com integridade, paixão e eficácia em tudo que fazemos. E é exatamente a aplicação prática dessa compreensão que leva à transformação real. Quando você aprende a utilizar os insights da sua sombra, cada decisão se torna estratégica, cada ação se torna poderosa e direcionada, e cada desafio interno se converte em oportunidade de crescimento. Aqueles que reconhecem suas limitações, talentos ocultos e medos transformam essa energia em planejamento, disciplina e execução consistente. A sombra deixa de ser obstáculo e se torna fonte de clareza, criatividade e força motivadora. Cada passo que damos com consciência e propósito nos aproxima de metas concretas e resultados significativos, permitindo que nossa vida reflita quem realmente somos e o que queremos alcançar. A ação baseada em autoconhecimento é o diferencial entre quem apenas sonha e quem realiza. Ao aplicar o que aprendemos sobre nós mesmos, construímos uma trajetória de sucesso pessoal e profissional baseada em escolhas inteligentes e consistentes. E, para continuar, explorando sua sombra, transformando desafios internos em oportunidades e alcançando resultados tangíveis, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, onde oferecemos métodos, estratégias e reflexões práticas para fortalecer sua mente, potencializar seu crescimento e viver de forma plena, estratégica e intencional. Enquanto caminhamos no processo de autodescoberta, nos deparamos com resistências internas, que muitas vezes nos impedem de agir plenamente. Essas barreiras não são apenas externas ou circunstanciais. Grande parte delas reside dentro de nós, na forma de crenças limitantes, autopunição, medo de fracasso ou até mesmo desconforto com mudanças. A sombra nos mostra essas resistências de maneira sutil, muitas vezes através de sentimentos de insegurança ou procrastinação, que servem como sinais de alerta. O trabalho consciente consiste em reconhecer essas forças internas, observá-las sem julgamento e compreender suas origens. É nesse ponto que a coragem e a paciência se tornam fundamentais, pois enfrentar o que é desconhecido ou rejeitado não é confortável, mas é necessário para crescer. Cada resistência superada, cada limitação interna transformada em aprendizado, fortalece nossa capacidade de agir com autenticidade e propósito. Integrar essas partes ocultas significa não apenas aceitar fraquezas, mas reconhecer que nelas reside potencial de transformação, uma oportunidade de criar hábitos mais saudáveis, pensamentos mais claros e decisões mais assertivas, alinhadas com nossa essência e missão de vida. Ao encarar a resistência de frente, percebemos que ela não é inimiga, mas uma ferramenta poderosa para nos guiar na direção do desenvolvimento pessoal e da realização plena. Ao enfrentar essas resistências internas que a verdadeira força se manifesta, cada barreira, cada medo ou crença limitante oferece uma oportunidade de fortalecimento e avanço estratégico. Ao reconhecer essas limitações e transformá-las em ação deliberada, você cria disciplina, foco e capacidade de superação, que são fundamentais para qualquer objetivo significativo. A chave está em aplicar conhecimento sobre si mesmo em práticas consistentes, identificar padrões de comportamento que não servem,
substituí-los por hábitos positivos e agir de forma constante em direção a metas claras. Aqueles que aprendem a lidar com suas resistências internas desenvolvem resiliência emocional, confiança e criatividade, habilidades que os diferenciam e aumentam a probabilidade de sucesso real. Cada desafio interno enfrentado se torna um passo em direção a conquistas tangíveis e à realização pessoal. E para continuar aprendendo a transformar limitações internas em força prática e obter resultados concretos, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, onde mostramos estratégias, reflexões e métodos aplicáveis que ajudam a fortalecer sua mente, aumentar seu potencial e criar uma vida alinhada com seus objetivos e propósito. Após compreender a sombra e enfrentar as resistências internas, surge a necessidade de alinhar nossas ações com a consciência plena de quem somos. Agir sem autoconhecimento muitas vezes nos leva a decisões impulsivas ou guiadas apenas por estímulos externos, o que pode gerar frustração e sensação de estagnação. Quando integramos a sombra e reconhecemos nossos talentos ocultos, medos e desejos reprimidos, nossas escolhas se tornam mais autênticas, coerentes e estratégicas. A ação consciente significa eliminar erros ou evitar desafios, mas sim agir com clareza, intencionalidade e responsabilidade sobre nossas decisões. Cada passo tomado com consciência fortalece a integração entre mente e comportamento, revelando padrões de sucesso e caminhos que antes permaneciam invisíveis. Aqueles que praticam essa conexão profunda entre ação e consciência descobrem que a vida não é apenas uma série de reações, mas uma oportunidade de criar resultados significativos e duradouros. A sombra, quando reconhecida e integrada, oferece informações preciosas que nos permitem agir de forma equilibrada, transformando experiências internas em sabedoria aplicada. Ao alinhar intenção, autoconhecimento e prática, construímos uma trajetória de vida mais sólida, estratégica e repleta de propósito, onde cada decisão reflete quem realmente somos e o que desejamos alcançar. A unir ação e consciência que se transforma potencial em resultado real. Cada decisão consciente, cada passo baseado em autoconhecimento e estratégia, cria impacto tangível e aproxima você de suas metas de forma consistente. Aqueles que aprendem a alinhar mente, intenção e comportamento desenvolvem disciplina, clareza e capacidade de realização, tornando obstáculos internos em degraus para o sucesso. O segredo está na aplicação prática. Traduzir insights sobre si mesmo em hábitos produtivos, planejamento eficiente e execução constante. Ao agir com consciência, você não apenas maximiza resultados, mas também fortalece confiança, resiliência e habilidade de adaptação. A vida se torna menos reativa e mais direcionada. Cada desafio se transforma em aprendizado estratégico, e cada oportunidade é aproveitada com inteligência. E para continuar aprendendo a alinhar suas ações com sua consciência, transformar autoconhecimento em resultados concretos e fortalecer seu crescimento pessoal, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, onde compartilhamos métodos, reflexões e estratégias aplicáveis que ajudam você a criar uma vida de sucesso, propósito e realização plena. Chegamos ao ponto onde toda a jornada de autodescoberta se conecta. Compreender a sombra, integrar nossos conflitos internos, reconhecer talentos ocultos e alinhar nossas ações com a consciência. O que antes parecia escuro, ameaçador ou difícil, agora se revela como uma fonte de força, sabedoria e propósito. Cada desafio enfrentado, cada emoção compreendida e cada aspecto rejeitado, transformado em aceitação, nos aproxima de uma vida mais plena e autêntica. A sombra, que por tanto tempo foi
Percebida como algo a ser evitado, torna-se o guia mais confiável que temos, apontando para nossos potenciais não explorados e nos mostrando caminhos que nunca imaginaríamos. Aqueles que se dedicam a esta jornada entendem que não há progresso sem introspecção, nem crescimento sem coragem de enfrentar o próprio interior. O autoconhecimento profundo nos permite agir de maneira consciente, intencional e estratégica, conduzindo nossas escolhas e decisões com clareza e confiança. E, acima de tudo, percebemos que o propósito de vida não está apenas na realização externa, mas na harmonia entre quem somos, o que fazemos e como enfrentamos nossos próprios desafios internos, transformando cada sombra em luz prática, cada medo em motivação e cada limitação em oportunidade de evolução contínua. Neste ponto que a ação consciente se torna a ponte entre conhecimento e realização. Cada insight extraído da sombra, cada talento descoberto e cada resistência superada deve ser aplicado de forma estratégica e consistente para criar resultados tangíveis. Aqueles que dominam esse processo desenvolvem disciplina, clareza e resiliência, transformando obstáculos internos em trampolins para sucesso pessoal e profissional. A jornada não termina com o entendimento da sombra. Ela continua com a aplicação prática de todo o aprendizado. Cada passo consciente nos aproxima de objetivos reais e duradouros, e cada decisão intencional fortalece nossa capacidade de moldar a vida que desejamos. E para você que acompanhou esta jornada, que deseja transformar autoconhecimento em ação e viver de forma plena e estratégica, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, você encontrará reflexões, métodos e estratégias que ajudam a transformar sua mente, fortalecer sua disciplina e potencializar suas conquistas. Lembre-se, o poder de sua vida está em sua capacidade de compreender a si mesmo, abraçar sua sombra e agir com propósito. A verdadeira transformação começa quando você decide aplicar tudo isso de forma consciente, criando uma trajetória de sucesso, propósito e realização plena.